Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos da classe de catecúmenos. Essa aula é para vocês que estão participando da aula, mas nós colocamos no YouTube e algumas pessoas, creio eu, não vou estar incentivando e fazendo a propaganda para que eles possam assistir a aula, mas vai ficar livre aí para o pessoal, tá bom? Hoje o nosso assunto é a nossa terceira aula da classe de catecúmenos. Nós estamos gravando para que todos possam, aqueles que não participaram, possam participar. A nossa aula de hoje vai ser sobre Trindade. É claro que eu não quero aqui exaustivamente esgotar o assunto de Trindade. Nem os pais da igreja conseguiram fazer isso, e não sou eu num vídeo de meia hora para fazer esse tipo de coisa, mas nós vamos caminhar. Eu quero passar para vocês alguns princípios, a coisa básica para entender o que é Trindade. Muitas coisas são ensinadas e às vezes erroneamente por ignorância e não por maldade. Por isso é importante nós entendermos o que é isso. A primeira pergunta é: quantas vezes aparece a palavra Trindade na Bíblia? Talvez você deva pensar: pastor, nunca contei, mas talvez seja pelo menos mais de 10. Não, é só uma. Não, também não. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Tanto é que há alguns que não concordam com a Trindade, elas vão dizer isso: a Trindade não aparece na Bíblia, então não posso acreditar, ou coisas dessa natureza. Ok, mas também tem várias palavras que não aparecem na Bíblia que nós aceitamos. Por exemplo, se você vê no Novo Testamento, a palavra aliança não tem no Novo Testamento, mas nós acreditamos. Adolescente não tem na Bíblia, mas nós acreditamos que existe adolescente. E assim, tantas outras palavras que não aparecem, mas nós praticamos porque está na Bíblia. A Trindade não aparece, mas ela está na Bíblia, e a gente vai ver isso no finalzinho do estudo. Olhando para isso, vamos então entender algumas verdades. Muitos não acreditam, como eu falei, na Trindade. E tanto é que uma das bases para saber se é uma seita religiosa é justamente sobre a questão da Trindade. Trindade não é uma questão de você dizer: eu acredito ou não acredito. Ou você acredita e está numa igreja cristã ou não, porque o próprio Jesus, a própria Bíblia, em todo momento fala a esse respeito. Mas o que seria essa questão? Algumas seitas, por exemplo, diz que não, a Trindade não existe porque Jesus, ele não é Deus. Na verdade, Jesus é o anjo Miguel. Jesus, ele foi criado pelo Pai, então ele é uma criatura e não é Deus. O Espírito Santo é uma força ativa de Deus, e assim vai. Mas se a gente for observar, e aí agora que nós vamos entrar nessa questão do assunto das teorias em que as pessoas vão acreditar sobre a Trindade, ok? São 3, e vamos lá. 3, entre aspas, teorias, e no quarto nós vamos explicar como de fato nós cremos que as Escrituras nos ensinam isso. Primeiro, existe o tal de modalismo dentro da Trindade. Como eu falei, eu não vou esgotar o assunto aqui, mas apenas, nesse caso, superficialmente falar. O que é modalismo? O modalismo, ele vai ensinar que não existe a Trindade, existe apenas o Pai. O que esse Pai faz? A palavra modalismo vem de moda. Moda, ou seja, o Pai Criador é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo, e ele então, o que ele faz? Ele coloca uma máscara, como se fosse uma máscara, ou um disfarce, para ser Jesus. Então o Pai disse: eu vou ter que salvar o mundo, eu vou morrer pelo mundo e vou ser crucificado pelo mundo para salvar o mundo. Então ele vem à terra, o Pai, e se veste de Jesus. Tanto é que eles usam alguns textos para ensinar e para confirmar isto. O modalismo, ele vai dizer o seguinte: olha, o Filho e o Pai é um só. E coisa mais interessante que eles vão usar João 10:30, onde João 10:30 vai dizer, o próprio Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um. Veja aí o texto. Em João 14, de 1 a 11, mas vamos pegar apenas esse versículo aqui, que quem vê a mim, também vê
o Pai. Olha só. Aí eles usam esse texto, dizem, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, na verdade, quem está por detrás ali é o próprio Pai. Estão entendendo? E aí eles vão dizer que isso é um modalismo. Quando Deus quis a questão do Espírito Santo, não que ele usou a máscara do Espírito Santo, mas ali é como se fosse uma força ativa de Deus. Então não existe o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo falou na Bíblia, era o próprio Deus, porque ele estava usando uma máscara de Deus Pai. Por isso vem a expressão modalismo. É claro, nós não cremos nisto, e refutando a isto, os textos que eles usam quando Jesus fala que quem vê a mim vê o Pai, refutando isto, nós devemos entender que Jesus, eu vou adiantar um pouquinho a aula, Jesus, ele é Deus, ok? Jesus estava na eternidade, Jesus estava com o Pai na eternidade. Ele não foi criado, mas sempre existiu. E esse Jesus, quando ele se fez carne, ele era 100% homem. Ele era 100% homem. É bem verdade que ele era 100% Deus. A divindade e a humanidade de Jesus estava ali presente naquele corpo. Quando Jesus tinha sede, ele tinha sede. Não era o Deus que tinha sede, mas era o homem Jesus. Quando Jesus faz o milagre, não foi o homem que fez o milagre, mas foi a divindade. Jesus fez o milagre. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Você precisa entender isso. Tanto é que quem morre na cruz e morre, Deus não morre. Deus não morreu. Mas o homem Jesus, ali, ele morreu. Agora, entendendo isso, quando Jesus fala que quem vê a mim, eu e o Pai, nós somos um, ele está falando justamente nesse sentido da Trindade, que mais tarde a gente vai falar sobre isso. Tanto é que existe, eles usam também, bom, isso já seria uma outra teoria que nós vamos explicar daqui a pouco, tá? Mas a gente só precisa entender que quando Jesus fala que eu e o Pai somos um, ele está se referindo à divindade ali, e que de fato, e é justamente, nós cremos na Trindade por causa disto, que Jesus é um, o Pai é outro, mas na Trindade é um, e eu vou explicar isso depois, segura aí, você vai entender melhor. Mas agora você tem que entender de fato o que é esse modalismo que foi explicado aqui para vocês, ok? Tanto é que tem algumas doutrinas e algumas igrejas que acreditam nisto, a igreja local, que tem aquela editora Árvore da Vida, o conjunto Voz da Verdade, também crê nessa questão do modalismo, tabernáculo da fé e assim por diante, com algumas diferenças, mas basicamente é isso que eles creem, tá bom? Existe agora uma outra teoria da Trindade. Qual é? Anote aí. Subordinacionismo. O que seria essa expressão subordinacionismo? Existe uma Trindade. Eles creem nessa questão, diferente do modalismo, eles creem que existe a Trindade. Existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo. Esses três, tá bom? Esses três, eles acreditam que Jesus, ele é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que Deus Pai é Deus. Então, os três. Porém, o que eles acreditam, que particularmente nós entendemos que a Bíblia não fala sobre isso. A própria palavra vai dizer, né, subordinacionismo. Ou seja, o Pai, ele manda em Jesus, Jesus manda no Espírito Santo. O Espírito Santo obedece a Jesus, Jesus obedece o Pai. Subordinacionismo. Olha só, quando eu entendo isso aqui, eu preciso compreender algumas coisas. Primeiro, e muitos crentes da igreja, não só presbiteriana, mas outras denominações, entendem isso, porque às vezes a gente faz essa pergunta: quem é o mais importante, quem é maior da Trindade? Alguns vão dizer, é o Pai é que manda, o Pai é o super-homem, ele é que é o comandante do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente tem que entender, não existe subordinacionismo, não existe. Essa coisa de crer que Jesus, ele é eterno, não criado, mas é submisso ao Pai, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas existe uma hierarquia, não existe. Entre nós, homens,
Podemos sim dizer que existe hierarquia, normal. Se eu for no exército, você vai dizer, existe uma patente, posto é graduação, não, graduação é posto, e assim por diante, né? Enfim, a patente você está maior, tanto é que existe uma, não sei se ainda existe, mas existia uma norma no exército, que numa roda de pessoas dentro do exército, o tenente não pode se misturar com o sargento não pode se misturar com o soldado, tem que ter um distanciamento por uma questão de hierarquia. Mas nós não cremos nisso. Eu sei que alguns vão dizer, mas pastor, lá em João 14, 28, 1 Coríntios 11, 3, e aquele texto que nós lemos anterior, vocês lembram? Quando ele fala que, nesse texto aqui, João 14, 28, eu creio que é isso, quando ele fala, deixa eu ver aqui para vocês, João 14, 28, eu acho que é interessante eu ler aqui para vocês, João 14, 28, tá bom? Diz assim, deixa eu ver, ouvi o que vos disse, vou e volto para junto de vós, se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu para o Pai, para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Pois o Pai é maior do que eu. Aí alguns vão usar esse texto para dizer que existe uma hierarquia. Eu e o Pai é maior do que eu. E há outros textos também que o próprio Jesus fala, né? Que sobre a questão do Pai, a submissão do Pai, quando ele diz que só o Pai que sabe a volta e assim por diante. Vamos entender uma coisa, aquilo que eu expliquei no modalismo. Existe o 100% homem, 100% Deus, a divindade e a humanidade de Jesus. Não é uma coisa separada, longe, o Pai está ali, o Jesus homem está muito distante, não, está aqui. Porém, quando Jesus sentiu sede, aquilo que eu falei, ele sentiu, o homem sentiu, e quando Jesus fala que o Pai é maior do que ele está se referindo à humanidade de Jesus. É o homem Jesus que está falando ali. De fato, como o homem Jesus, o Pai é maior, o homem Jesus, mas não a divindade, não Jesus Deus. Todas as vezes que Jesus então fala sobre essa questão de submissão, ele está se referindo a isso. Tá bom? Deu para entender aqui? Ok? Vamos caminhar um pouquinho mais? Está entendendo? Então nós não cremos nisso, nós cremos que os três são iguais, a Trindade é justamente isto. Mas existe uma outra coisa aqui também. E aí esse aqui é mais complexo, porque ele se parece muito com aquilo que nós cremos, que é o triteísmo. O que significa o triteísmo? O triteísmo, ele não crê no subordinacionismo, claro, ele também não crê no modalismo. O triteísmo não crê dessa submissão. Eles creem que de fato existe a Trindade, os três de fato é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, tem a mesma divindade, é a mesma coisa e tal. Eles creem nisto. O triteísmo crê que o Pai é Deus, crê que o Filho é Deus, crê que o Espírito Santo é Deus. Ele crê que existe a Trindade, são três deuses. E aí é o problema. É o problema, que nós não cremos. O que isso significa? É como se ele fosse uma comunidade de três. É como se ele fosse uma divindade trigêmea. Ou seja, existe, olha só, presta atenção. Existe o Pai, existe o Filho, se tiver essa mão, eu vou colocar aqui, né? Existe o Espírito Santo. Deixa eu entender aqui, deixa eu fazer aqui, tá? Existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo. São os três. Só que o problema do triteísmo, gente, o barulho aqui é grande, hein? Esses carros aqui é o dia inteiro, mas vamos lá. O que eles estão trabalhando, né? Então, o que eles vão entender? A Trindade, o Pai, não tem uma unidade com o Espírito Santo e nem com Jesus. São três deuses, e esses três deuses não há uma junção. Entendem? Qual é a diferença, pastor? Porque eu achava que era isto. Então agora nós vamos entrar num outro ponto, que é o que nós cremos, tá bom? Vamos então agora aqui trabalhar isso, porque nós não cremos no modalismo, nós não cremos no subordinacionismo, nós não cremos no triteísmo, mas nós cremos no trinitarianismo. O que significa trinitarianismo? Alunos da classe de catecúmenos. Trinitarianismo, essa
Isso veio lá dos pais da igreja, lá atrás, de Agostinho, sempre foi ensinado sobre essa questão do trinitarianismo. Nós cremos, né, que existe 3 pessoas co-eterno. Não foram criados, os 3 existiram. Não crê o trinitarianismo. Nós cremos que existe 3 deuses que se juntam, são uma essência, mas distinto na função, que nós chamamos de economia da Trindade. O que significa economia da Trindade? A economia da Trindade crê então que existe a Trindade, os 3 são um, mas são também na economia a função, distinto na função. Ou seja, o Pai, ele é Criador, o Filho é o Salvador, o Espírito Santo, ele é o Consolador, mas são um. Deixa eu explicar aqui para vocês. Quando a gente crê, por exemplo, nós cremos que Pai, ele é Deus. Quando você tiver um tempo, leia aí em João 6, 27, Romanos 1, 7. Deus, Pai, ele é Deus. Nós cremos que Filho é Deus. Por isso que em João 1, no verso 1 até o 14, vai dizer isso. Logo na introdução do Evangelho de João, quando ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá na frente ele vai falar que esse Verbo era Deus, e ele vai dizer, se eu não me engano, 14, ele vai dizer que ele veio ao mundo, ele foi crucificado, o mundo não aceitou, ele está se referindo a Jesus. Então ele é Deus. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Espírito Santo não é uma força de Deus, mas o Espírito Santo, ele é Deus. Em Atos 5, 3, 4, vai dizer, se eu não me engano, lá de Ananias e Safira, quando os apóstolos disseram, Ananias, na verdade você não mentiu para homens, mas você mentiu para Deus. E anteriormente ele fala do Espírito Santo, então ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios 3, 16, Romanos 8, 9, esses textos vão mostrar isto, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo são, na sua essência, na sua essência, porém, eles têm uma função, cada um tem a sua função, como nós falamos. O Criador não significa, Criador, então quer dizer que Jesus não cria, ou que Deus não salva, é a Trindade, mas a função de cada um. E entendemos mais ainda, quando nós olhamos para isso, aí nós vamos ver vários textos que vão mostrar sobre a questão da Trindade. Quer ver? Vamos abrir aí, que aí a palavra Trindade não aparece, mas nós vamos ver a Trindade. Eu poderia ver vários textos aqui com vocês, mas tempo, acho que não é interessante eu mostrar todos esses textos, porque a ideia dessa aula aqui é você entender o que é Trindade, e depois vamos nos aprofundando a cada dia mais. Você que é membro da Igreja Presbiteriana de Jaciara, você vai entender profundamente isso que nós vamos estar explicando exaustivamente no decorrer dos dias. Mateus, no capítulo 3, vamos lá? Mateus, capítulo 3, versos 16 e o 17. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Observe aqui que existem 3 figuras nesse texto: Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo como forma de pomba, e Deus falando: esse é meu filho amado. Aqui está a Trindade. A Trindade está aqui. Mais ainda, eu li no Novo Testamento, mas existe também, pastor, mas no Velho Testamento existe Trindade? Vários textos vão falar sobre isto, mas existe em especial um texto que diz o seguinte, deixa eu ver aonde está esse texto aqui, né? Quando Deus criou lá em Gênesis, no capítulo 1,
E ele então vai fazer o homem e vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. 1:26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes, o mar, sobre as aves do céu. Observe que esse texto está dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem está falando aqui? É a Trindade. No Velho Testamento, quando vão visitar Abraão, aparecem 3 anjos, e Abraão se dobra e adora os 3 anjos. Quem são esses 3 anjos? A Trindade. Então veja aqui que várias situações vão mostrar a Trindade. Mateus também, 28. Abra aí, meninos. Mateus 28, verso 18. Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade. Veja só, como eu falei, eu poderia ler tantos textos que vão se referir essa questão da Trindade, mas a básico é isso. Se eu pudesse dar um exemplo para você entender melhor a Trindade, cara, eu sei que alguns teólogos vão me malhar aqui agora, mas talvez você entender melhor, se eu tivesse aqui um ovo, eu sei que, a grosso modo que eu estou falando aqui, viu, gente? Um ovo, ele tem quantas partes? Casca, a gema e a clara, certo? São 3. E eu pergunto a vocês, qual é o mais importante dos 3 do ovo? A gema, a clara ou a casca? Você vai dizer a gema, mas se não tiver clara não tem ovo. Se a casca não tiver, não tem. Então não há como. Na verdade, os 3 aqui são importantes. Mas eu pergunto, a gema é ovo? A clara é ovo? A casca é ovo? De certa forma, não. Mas eles fazem parte do ovo. E ao mesmo tempo eu posso dizer, sim, eles estão ali. Eu sei que às vezes esse é um exemplo meio, nem gosto muito de dar esse exemplo, mas para a gente entender isso, cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Mas é o ovo ali. Eu sei que eu vou orar. Mas a questão da Trindade é justamente isso, tá? A gente tem que entender. Os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, que são, deixa eu dar um exemplo, é como se você estivesse na eternidade, você olhasse num lugar muito distante, você visse 3 pessoas bailando ali na eternidade, 3 pessoas que você está vendo, né? Aí você vai se aproximando, e você percebe, essa esquece aqui, essa não foi legal não, foi bacana não, é só para chamar a sua atenção, tá bom? Mas isso é Trindade, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula. E como eu falei, nós vamos nos aprofundar mais ainda. O exercício vai ser colocado aí para você, para fazer, e você passa e manda para mim. Na próxima aula, no próximo domingo, não teremos a classe catecúmeno, porque eu vou estar pregando fora, lá em Goiás, Hidrolândia. Então não estarei aqui, mas eu vou deixar uma aula gravada para vocês participarem dessa aula, tá bom? Vamos orar? Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de todos os alunos, todos que estão assistindo agora esta aula, que o Senhor esteja abrindo a nossa mente para entender a Tua palavra. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe você. Deus guarde a sua vida em nome de Jesus. Amém.